E aí, pessoal, o JG Podcast tá ruim. O que aconteceu? A gente já era pra estar com a nossa convidada aqui, a Dulce. Só que eu não sei, cara, o que tá rolando. Ela falou que ia vir, falou que ia chegar, mas não entendi. Parada é essa? Eu não sei quem é você. Podcast? JG Podcast? JG Podcast. Ah, dá licença. Tá esperando a Dulcimar, né? Eu tava, dá né? licença. Que Dá é isso aqui, cara? licença. Ui, que chique, gente. Adoro coisa chique. O microfone aqui, como é que a gente fala aqui? É aí mesmo, mas... Ai, olha, gente, que coisa chique que eu vi aqui. Oi, você quer o Jairinho? Eu sou. Oh, Você meu é a... amigo. Eu sou a Vocimar. E Vocimar. cadê a Dulce? Então, a Dulce tá aqui no meu bolso. Ela tá aqui no meu bolso do meu avental Do mágico. seu avental mágico. Meu avental mágico, que Ah, ele é o meu avental de entendeu nada. serviço. Já vou te explicar. Fica calmo. Não, eu tô calmo, Tá, fica calmo. vou até beber uma água. Fica calmo. calmíssimo, Ai, que calmo. coisa mais linda, gente. Isso aqui é muito chique. Tô muito Ela calmo. disse pra mim que vinha fazer essa entrevista. Aham. A Dulce. Aí, ela ficou lá, eu falei pra ela, quem vai sou eu. Vai falar da casa Dulce, sou eu que tenho que ir. Porque eu sou o espírito da casa Dulce. Então, gente, vamos lá. Ai, JG gente. Podcast tá começando. E essa é a Vocimar. Vocimar. Era pra ser a Dulce, Sou eu. mas aí chegou aqui a Vocimar. Sou eu, Vocimar. Deixa eu tirar pra ficar à vontade. Vocimar, Pra todo mundo- fica à vontade aí. A Dulce vem, só pra eu saber. Então, a Dulce tá aqui no meu bolso. Mas ela vai sair desse Ela bolso? vai sair. Ui! Meu Deus, minha voz. Ó, ela vai sair. Pode ficar tranquilo, todo mundo, que ela vai sair. Mas é porque ela, às vezes, não quer que eu venha. Ela diz que eu falo muito, que eu gosto. tá. Porque a alegria tem que Bom, então, estar mas na- aí deixa eu te falar, você tá no lugar certo então, porque aqui o microfone do Então. convidado é aberto. Ah, meu Deus. Pode falar o que quiser. Gente, Microfone, Vocimar, espírito da Casa da Casa Dulce. Dulce. É. E ela vai falar pra gente aí um pouco do que é isso. O que é a Então. Casa Dulce? Me explica aí, Não Vocimar. se preocupa não, que daqui a pouquinho tira ela aqui do meu bolso. Então tá e bom. aí você vai poder conversar com a Dulce do jeitinho que você queria. Mas eu não ia poder ficar fora, né, gente? Quem Não, mas me então, conhece sabe. e a que gente eu só se dá bem. adoro uma prosa. E a gente só se Adoro dá bem, uma porque agora a gente entrevista duas pessoas hoje. Ó, adoro. Todo mundo sabe que eu adoro uma prosa. Eu tenho um encontrinho que eu faço com as pessoas que é de verso e de prosa com a Vocimar. E aí fala à vontade sobre verso e prosa. Então, eu sou o espírito que habita a casa Dulce. Uhum. O que é isso? Eu incorporo todas as coisas que acontecem na casa Dulce, né? Minha roupa, olha que roupa chique. Essa, você não acha chique? Não, linda. A minha capa? Muito Então, bonita essa capa. essa minha capa é uma capa da cor do céu estrelado. Porque eu nasci nos sonhos. Eu nasci nos sonhos, naquele mundo dos sonhos, né? E a minha tarefa é cuidar. É cuidar. Cuidar chega- das pessoas, cuidar de quê? Cuidar na casa Dulce. Isso. Nós cuidamos das pessoas, nós cuidamos dos animais, nós cuidamos das ervas, das plantas, nós cuidamos da vida. Então, por isso que eu tenho, ó, o meu avental. Meu avental de serviço. Aliás, vou tirar do meu bolso, não é a Dulce não, Ah, depois. pensei que não, fosse a Dulce. A Dulce ainda não. Senão ela não deixa eu falar. Ela fica me perturbando, que ela diz que eu falo muito, mas é assim mesmo. Lá na casa Dulce, eu penso, sinto, inspiro todas as tarefas. Mas quem realiza é ela. Então a Dulce é que trabalha. Então, a Dulce trabalha. Por isso que ela diz que eu fico inventando moda para ela realizar. Né? Aí ela às vezes não quer.
que eu chego, ela nem me conta, mas eu descubro. Que é a hora Olha, dela correr, aí você sabe, eu descobre. descubro, aí ela não queria. Ela falou assim, não, vou lá, vai ser rapidinho, não sei. Aí eu, na hora que ela estava se preparando, eu botei ela dentro do meu bolso e vim aqui. E veio. Porque eu precisava mostrar para vocês, dizer para vocês o que a gente realiza lá. A gente recebe as pessoas. Olha que varinha chique no último. Ó, imitação da Hermione Granger, do Harry Potter. Maneiro. Sou fã da Hermione. Também sou fã do Harry Potter. Ah, eu Muito. também. Então, a Casa Dulce, a gente acolhe todas as pessoas que chegam, que queiram compartilhar das suas dores. Que precisam, muitas vezes, de uma palavra, mas que precisam também de um chá, de uma planta, porque a planta, ela tem sabedoria. Uhum. Então a planta, ela traz aquela memória de cura, né? E eu costumo dizer que as ervas, elas são nossas comadres. Comadre. Eu sou uma mãe que cuido de você e ela é uma mãe que cuida de mim. Somos entendi. mães juntas. Então, as ervas são nossas comadres. E a gente cuida das ervas para que elas possam cuidar da gente. Entendi. E aí lá na Casa Dulce tem todas As ervas? essas ervas e plantas. Olha para o meu avental E aí de serviço. você que passeia por esse jardim, por essas Cuido coisas. todo. Nós temos um herbário com diversas ervas medicinais. Mas a gente está seres falando da Casa natureza. Dulce mas fica onde a Casa Dulce? A Casa Imagé, Dulce fica onde? fica em Jardim Esmeralda. Jardim Esmeralda? É, lá em Jardim Esmeralda, ali no caminho de Santo Aleixo. Bem no pezinho da Mata Atlântica. Bem no viu, gente? É pezinho da pertinho. serra. Bem ali no caminho, indo para Santo Aleixo. O Paraíso Verde Entendi. da nossa cidade. Então, a nossa casa fica nesse caminho. né? Que maneiro, cara. Então, aí, lá a gente cuida de todas as ervas. Aquelas que nascem e que a gente não sabe qual é a função dela, a sabedoria dela, o poder de cura dela, porque as ervas têm um poder de cura maravilhoso. E cada uma tem a sua especificidade, cada uma. Aí a gente espera para descobrir, para ela dialogar com a gente, para ela dialogar com a pessoa que caminha, porque lá a gente tem um caminho de pedra, né? E por isso que eu tenho a minha galocha azul. Olha a minha galocha azul, que coisa linda a minha galocha azul. Ela é azul porque eu gosto de combinar. Gosto de combinar, eu gosto de andar toda combinadinha assim. Então, os meus passos na terra, eles precisam estar combinados com os meus passos no céu. Entendi. Por isso é que a minha galocha azul combina com esse manto azul. Mas aí quando você botou a galocha aí, eu vi que você tinha uma meia diferente. Que meia é essa aí? Olha que Será que dá pra ver a coisa. meia? Dá licença que eu vou mostrar Pode aqui. botar em cima da mesa. Olha, vê se dá, gente. Deixa eu ver se dá pra pegar ali. Ó, Olha lá a meia. minha meia. Mas que meia colorida é essa aí? Então, vou te dizer. Ui! Ó, a minha meia colorida é a meia da diversidade. É a meia que protege as minhas pernas para permitir o meu caminhar com alegria, respeitando as diferenças. Né? Tem um monte de cor, você viu coisa linda? Vi, são várias cores. Viu? É um arco-íris. Maravilhosa a minha meia. Então, o mundo é maravilhoso, porque é tudo diferente. Você imagina um jardim, gente? Não, para. Imagina um jardim só com uma flor. Ou com uma cor. Uma planta só, uma cor só. Uma cor só. Rosas, adoro rosas. Mas um jardim. Rosas champanhe.
champanhe. Ai, gente, rosa champanhe é muito chique. Mas você imagina um jardim só de rosa Ia champanhe. ficar chato, feio, né? Ia ficar Sem sem graça graça. até o último. Podia ser a flor mais bonita, né? Sem graça. Entendi. O bonito da vida é a É diferença. o colorido, O né? colorido. Eu sou de um jeito, eu gosto de uma coisa, você é o de outro, né? O outro é de outro, o André tá ali, né? Ele é diferente, olha que olhinho verde lindo que ele tem, gente. Olha, André? ele é, não é? Eu já vi que é olho verde. Né? Eu acho que não é verde não, É. mas tudo bem. Então, mas eu vi, meu olho viu o olhinho dele verde. Então, isso faz, olha, o nosso caminhar tão lindo e a gente poder contemplar essa diferença, E viver nessa acolher diferença, né? essa diferença, acolher a diferença. Ah, gente, pelo amor de Deus, que cansaço que é que esse mundo dá pra gente, que essas pessoas dão pra gente, porque elas não aceitam o diferente. Por favor, não temos mais tempo para isso. É muito pouco tempo mesmo. Não temos mais tempo para isso. Estamos adoecendo com isso, porque o coração está endurecendo. Está comprometendo o nosso sistema imunológico e que nós estamos perdendo guerra para vírus. Poxa, não fala nisso. Gente, estamos perdendo para vírus, pelo amor de Deus. Não. Perdendo de lavada, né? Por Um favor, ano inteiro perdendo pro vírus. tirando a nossa paz. Então nós temos que encontrar a paz. E encontrar a paz contemplando a beleza da diferença, né? A diplomacia, né? A gente tem que ter diplomacia Educação, né? no nosso encontro com o outro. Isso também é uma tarefa da nossa casa, sabe? Lá a gente desenvolve muitas coisas, muitas reflexões. A gente lá tem um grupo de meditação. São vários que legal. meditadores, né, que já estão caminhando nessa tarefa de um encontro, de um mergulho para dentro da própria sabedoria, honrando a si próprio, né, e Se honrando conhecendo, né? todas as pessoas. Então, isso também é uma tarefa nossa. Lá Uhum. a gente desenvolve. Lá a gente desenvolve também grupos de estudo. A Dulce, ela tem grupos de estudo lá na Casa Dulce. Então, são vários psicólogos que estudam com ela lá. Que legal. Né? Que a gente já está, os psicólogos aqui da nossa comunidade, né? Alguns deles fazem parte da equipe da Dulce lá e estudam com ela. Aí estudam e trabalham junto com a Dulce? Lá na ou Casa Dulce, não. Eles são alunos, vamos dizer assim. E Seria não, não é aluno, né? É uma troca, né? Na verdade, eu não gosto dessa palavra. Eu chamo eles de iluminados. Entendi. Porque alunos, a Dulce, eu falei isso para ela, não pensa que eles são alunos, que alunos, a palavra aluno, significa sem luz. Rapaz, E olha eles isso. são iluminados. Iluminados pelas suas buscas, iluminados pelas suas perguntas. Até pelos conhecimentos também, Pelos né? conhecimentos compartilhados entre eles, né? E aí a gente tem um momento... Não tem esse negócio de não ter luz, né? São pessoas com... Não tem, não existe isso. Para Casa Dulce não existe isso. Lá, a gente diz assim, que eu inspiro muito as tarefas lá, para que a gente descubra autores, sonhadores, né? A Dulce, ela acabou, né, tendo essa tarefa de escrever alguns livros, né? E depois Ela escreveu livros? escreveu livros, menino. Olha, depois quando eu soltar ela aqui, ela vai te contar essa história dos livros. Que legal. Mas a nossa tarefa lá é fazer com que as pessoas que nos visitam, né? Porque na Casa Dulce a gente recebe pessoas. E é uma casa de portas abertas? Como é que é? Portas abertas como? Para receber todas as pessoas? Isso. Não, são pessoas que procuram por auxílio psicológico. Ah, entendi. Né? Porque a Dulce é psicóloga, ou pessoas também que buscam um cuidado para as suas dores emocionais através da terapia floral.
Porque a Dulce Ainda também tem é terapia isso. floral. Meu Deus, mas a Casa Dulce é uma casa de muitas qualidades. Então, a Casa Dulce tem isso. Mas principalmente todas essas ferramentas naturais, lá o principal, né, o que a gente tem de mais poderoso de magia é a palavra. Não existe nada mais mágico que a palavra, gente. Vocês sabiam disso? É, mágico em todos os sentidos, Em né? Tanto pro todos bem quanto pro os mal também. sentidos. Por isso que é perigoso, Jairim. Por isso é que a gente tem que ter cuidado com a palavra. É Porque verdade. a palavra é um som, ela é uma onda, ela é uma energia. E quando a gente fala, a gente dá um molde energético, um molde de onda. Isso é magia pura, gente. Não, e a onda, dependendo de como ela bate, ela pode alegrar e ela pode devastar também, né? A gente vê os tsunamis aí da vida. Exatamente. Né? E você sabe que a nossa tradição tupi-guarani, eu tenho muitas conexões, porque eu sou muito conectada com essas magias todas, né? Uhum. E aí, a nossa tradição tupi-guarani, eles têm um fundamento da cultura deles no poder do som, É mesmo? no poder E como é que é curativo isso? do som. Eles entoam. Quando tem uma pessoa doente na tribo, eles entoam, eles sabem que a palavra tem poder. Então, se você observar os rituais das nossas tribos, nossos ancestrais, dos né? nossos Vamos ancestrais, falar nossos assim, né? irmãos indígenas daqui da tradição tupi-guarani, eles cantam e dançam o tempo todo. Às vezes, eles podem passar a noite inteira entoando uma única música. E tem aquele ditado que quem canta seus males espanta, isso Eu não é à adoro toa, cantar né? também. É. Eu também gosto de cantar, né? Mas o que eles falam da gente, sabe o que eles falam da gente? Ah. A língua tupi-guarani, a palavra nhen significa palavra. Uhum. E eles dizem que nós somos um povo de muito nhen, nhen, nhen. Fala muito. Que a gente fala muito, que a gente joga ouro fora. É mesmo? Ouro fora, porque a gente é muito falador. Se ele chegasse aqui agora e eu falar de minha beça. Não, e a Dulce deve estar ali dentro Ela tá aqui. da tá bolsinha guardadinha. falando assim, realmente, realmente. Então, aí, né, mas a gente tá falando só coisa Mas boa. Você pode falar, é verdade. Não é? A gente não veio Claro. aqui pra falar. Então, vim falar, falando coisas boas, né? Então, a gente... Mas você tem razão quando você fala do poder negro, né? Daquele lado negro da sombra. Star Wars. Star Wars, exatamente. Lado negro da força. Lado negro da força, né? Todo Darth Vader já foi um Anakin Skywalker. É verdade. Quem sabe o que a gente Quem tá já falando? viu aí sabe. Star Wars. Não é nem dar spoiler, Magia, porque isso aí é antigo, você já sabe já. Magia é toda, né? Harry Potter, Skywalker, enfim. Mas a gente estava falando de que mesmo? Que do poder devastador Isso, do lado negro da palavra, né? Isso, quando a tradição tupi diz o seguinte, que uma palavra pode sair da sua boca com a força de uma flecha e acertar direitinho o coração da outra pessoa, né? Isso é verdade. E às vezes a gente não tem responsabilidade com isso. E vai falando, e palavra não volta para a boca. Ela só sai, né? Só sai e ganha a vida própria e dá um molde para a matéria, né? E a gente conversa muito lá no YouTube, nessa série de prosa e de verso com a Vocimar, a gente conversa muito sobre essas coisas. São pequenas conversinhas que a gente Então faz. quer dizer que a Vocimar também tá no YouTube. Então, menina, olha, eu adoro. Depois a gente vai botar o link aí do Então, canal que a aí eu Vocimar gosto de fala, versos e conversar com as prosas. pessoas. Aí a gente fez a primeira temporada com 10 episódios e agora a gente deu uma pausazinha para permitir a criação, permitir a inspiração. Deixar chegar essa Deixar onda aí. chegar com calma.
né? Aí, sim, aí um novo cenário, vem verão aí, né? Essa capinha, eu vou ter que dar uma adaptada Tem que ficar mais leve. no verão, Vai ter que ficar mais amigo. leve A essa Casa capinha. Dulce não tem ar-condicionado, só tem vento, né? Porque lá a gente... Mas é um lugar bem é arejado, muito né? Bem ameno. diferente daqui, né? Desses lugares que estão cimentados, né? Tudo muito, sei lá, a gente Muita planta. pedra, né? Lá a gente faz um trabalho de reflorestamento. Tudo que é possível plantar, árvores, tudo a gente planta. Qual é o tamanho lá da Casa Dulce? Qual que é? Então, tem um Porque do jeito que você fala é bem grande. tem um quintal grande. A Dulce mora do lado, sabe? A Dulce fez a Casa Dulce, eu inspirei a Dulce a construir a Casa Dulce numa casinha de caseiro que ela tinha lá do lado da casa dela. Mas aí é um sítio, é um terreno? É um espaço... Sítiozinho, é um espaço bem grande, a Dulce tem criações. Nos livros dela aparece, sabe, os cuidados do seu Paulão, que é o marido da Dulce. Aí tem lá, e a gente está fazendo. Quando ela chegou lá, não tinha quase árvore nenhuma. Ela já plantou quase umas 50 árvores no quintal dela. E como que a Vocimar nasceu aí, surgiu na Casa Dulce? Então, Você inspirou ela, mas você ainda não estava ali fisicamente. fisicamente não, mas eu já estava Já inspirava já ela? Isso? estava, né? Ela já tem essa conexão. Eu não tinha tomado esse corpo, mas eu nasci antes dela e nasci muitos anos atrás. Quantos anos tem a Vocimar? Eu sei que é feio perguntar a idade, né? E mas muito. Vó, você sabe, né? vó já tem uma estradinha Vó aí, é uma né? estrada. Eu nasci no mundo dos sonhos, que é um mundo infinito. Então é melhor não perguntar isso. Mas olha, é muito, Perguntei só pra ver se vinha. muito caminho percorrido de infinito. Por que eu sou vó? Eu tive muitos filhos, muitos filhos. E os meus filhos todos já tiveram filhos. muitos filhos, né? Eu sou Si, porque Si, em Tupi-Guarani, significa terra, né? E mar, que é o mar. Então, Simar, vó Simar, significa o encontro da terra e do mar. Entendi. Do corpo com a emoção. Porque a terra representa, o elemento terra representa as sensações corporais. E a água representam as emoções. Né? Nesses legal, elementais, assim, da consciência divina, né? Porque a gente ganha um corpo imaterial antes de ganhar o corpo material. É verdade, é verdade. O corpo material é o último que a gente ganha, porque a luz vai uma perdendo. parte, É uma parte, parte é o do último que a processo. gente ganha. Né? E é o primeiro que a gente deixa para lá, que ele fica e a gente segue o caminho de retorna pra terra também, né? infinito, para a terra, né? Então, tudo isso a gente realiza lá. E aí nasceu a Casa Dulce assim, né? Sendo uma casinha que ela tinha do lado, eu inspirando ali, ela se conectando cada vez mais com a minha presença. E aí a Casa Dulce nasceu, né? Ela construiu de um jeitinho que ela pode receber as pessoas, né? Porque tem uma entrada independente, fica assim bem do ladinho. Tem uma plaquinha na frente, escrito Casa Dulce, né? E a pessoa toca o interfone e a gente ela abre, recebe, aí a pessoa percorre um caminhozinho assim de pedra, né? Porque ela fez questão de colocar um caminho de pedra irregular. E tem umas roseiras. Ai, lindas. Nossa. Só que roseira tem espinho. É. Então, o que acontece? Esse caminho, né, até você chegar e sentar para ser ouvido, né, na sala de atendimento, esse caminho de pedra irregular, ele representa os caminhos da vida. Porque os caminhos da vida não são certinhos, né, como as estradas da Alemanha. Nem sempre lindos aquele também. tapete, né? Não. Eles têm altos e baixos. Tem curvas Tem sinuosas. curvas. A gente tem que prestar atenção. A gente tem que caminhar, aprender a caminhar na terra, olhando com cuidado nos passos que a gente vai dar. Mas a gente não pode perder a conexão com o céu, que tem a beleza, que tem a arte, né? Que tem a cura, que tem o sonho.
que tem o amor puro, Aham. que é a cura, né? E a gente trabalha com tudo isso lá, sabe? É isso que a gente faz lá. Lá a gente desperta autores, né? A Dulce despertou esse lado, né? Ela né? também foi despertada, é isso? Ah, sim, ela nunca imaginava que ela ia ser escritora, não. Ela nem ela fala isso, que ela nem sabe se ela é escritora. Ela acha que ela é muito mais uma sonhadora e uma comunicadora do que uma escritora. Ah, Mas depois eu vou tirar essa linha. deixa ela aqui, ela tá pulando aqui, ela tá doida para ver, eu já vou respondendo por ela, né? Mas a gente lá busca despertar os autores. O único livro que a gente não pode deixar de ler, principalmente que a gente não pode deixar de escrever, é a nossa própria história, do nosso jeito, com a nossa escrita, com a nossa escolha. E às vezes, desde muito pequeno, com as crianças, a gente faz as crianças acreditarem que nós é que somos os proprietários da história Os da vida, diretores da vida os dela. autores, e Diretores. tiram dela esse direito. Aí A autonomia de se escrever a história. Né? exatamente, né? E aí elas ficam infelizes atuando, muitas vezes atuando, porque ficam presos. E nem todos os atores ou atrizes costumam fazer os papéis que amam, né? Não. Às vezes são Não. atores de uma peça dramática que não queriam estar atuando, né? Exatamente. Nossa, que legal. Sabe? Precisa que tome posse da própria história. Não pode deixar ninguém acreditar que você não é dono da sua história. E as pessoas que chegam no sofrimento do coração, principalmente, que é o que a gente trata, elas chegam distraídas, desviadas dessa convicção. Desconectadas, né? Desconectadas, a palavra do ótimo, momento, né? Desconectadas com essa possibilidade de serem autoras do próprio caminho, da Entendi. própria história. Nossa, e é muito ficam bonito, hein? presas nesse feitiço do mal. É um feitiço do mal, porque tem muito feitiço Com do certeza. mal, né? Que prende a pessoa, ela tem que fazer ela tem que fazer o que você quer, ela tem que sentir o que você sente, ela tem que fica nisso. Chega a me dar falta de ar, Jairinho. Deixa eu respirar, peraí. Chega a me dar falta de ar. Falando. Ui, Respira. né? Bebe uma Minha aguinha. água, deixa eu Tem aqui, beber pode água, beber uma vou aguinha. parar. Gente, olha isso. Olha, gente. Olha isso aqui. Ó, adoro JG. Ó, JG Podcast. Olha que chique, ótimo. Ó, adorei. Vou botar minha água aqui. Ó, porque na minha primeira conversa no YouTube, eu falo para as pessoas. Eu convido, eu digo que eu fui lá para mostrar para elas, apresentar para elas o maior escritor que existe, o mais importante da vida delas. Aquele que está dentro delas. O escritor da nossa vida precisa ser nós mesmos. Uhum. Né? O seu escritor. Você é um grande escritor. Né? Tem que escrever. Você tem, é o único livro, você não pode deixar de escrever esse livro. Nem deixar que escrevam por ele, Nem por mim, né, no deixar caso. que escrevam com você. Você pode compartilhar, né? Conviver, trocar, mas não permitir que o outro roube de você a autoria da sua vida, né? E aí a gente está lá trabalhando com todas as magias do universo para ajudar as pessoas a encontrarem esse autor, esse escritor maravilhoso, Nossa. esse sonhador dentro de cada um. Né? Vontade enorme de conhecer a Casa Dulce. Muita vontade de ir lá e ver com os próprios A olhos isso. Dulce já te convidou para ir lá e você Verdade. ainda não tirou um tempinho. Verdade. Olha, ela tá pulando muito aqui dentro.
Tá. E ela também tem muitas coisas para conversar. Lá, esse aqui, ó, é o meu. Que caderno é esse? Falou da varinha, mas não falou desse Então, caderno. Ah, esse caderno. Tem uma pena. Ó. Isso aqui é minha caneta de escrever. As Olha minhas só. palavras mágicas e os meus feitiços, olha, tá tudo aqui. Tudo que eu falo, que eu penso, olha, eu vou escrevendo tudo aqui. Os meus Que poemas, olha, os meus poemas que estão lá no nosso canal, no YouTube. Ah, tá anotado aí. Tudo, ó. Tem receita Tudo aí também, tem um monte de Tem coisa. receita de feitiço. Tem várias coisas. Quer ver? Deixa eu ver se tem alguma receitinha boa aqui. Olha que Olha legal. isso, gente. Uma receitinha bem legal, não é esse. Deixa eu ver se Tem tem muita aqui. coisa escrita ali, rapaz. Muito, né? Olha, a Dulce pensa de pegar meu livro, é que eu escondo dela. Aham. Ela pensa de pegar meu livro e publicar. Futuro! Seria legal, hein? Eu vou conversar Ela com a Dulce depois. pensando nisso. Depois eu vou conversar com a Dulce. Aqui eu vou registrando tudo que meu coração vai me dizendo, que os meus ancestrais vão dizendo, né, a minha ancestralidade, essa sabedoria Essas dos conexões antigos, né, dos psicólogos antigos, dos filósofos, dos poetas. Entendi. Lá, a Casa Aí tá tudo aí. Dulce é um lugar de poesia. E aí eu vou te responder o que é a Casa Dulce. Aí depois eu solto ela, que ela tá aqui enlouquecida, querendo vir nessa conversa também. Ela também gosta de conversar. Mas ela não é assim, ela não é espaçosa assim igual eu, não. Mas... Então, olha, você perguntou o que é a Casa Dulce. A Isso. Casa Dulce. O que é a Casa Dulce? A Casa Dulce não é. A Casa Dulce virá a ser. Virá a ser acolhimento, amparo, abrigo do ser. Virá a ser alimento, fortalecimento, descanso no ser. Virá a ser saúde, cuidado, transformação do ser. Virá a ser tempo, pausa, contemplação do ser. Virá a ser encontro, conversa, reflexão do ser. Virá a ser plantio, colheita, degustação do ser. Virá a ser ervas, flores, cura do ser. Virá a ser descoberta, intenção, realização do ser. Virá a ser eu, você, nosso encontro neste eterno vir a ser. Nossa, que lindo. Que lindo, Ah! que lindo, que lindo, que lindo. Ó, minha canetinha. Respondidíssimo o que é a Casa Dulce. Entenderam? Sentiram? A Casa Dulce não é para entender. A Casa Dulce é para sentir, né? Quando você Nossa, for que legal. lá, ó, ela vai preparar um chá bem legal para você tomar. Né? Você vai poder passar a mão pelo caminho e deixar a erva te chamar. Aí, daquela Ó, que erva legal. que chamar, que te pegar, que te abraçar, porque elas abraçam. Aí a gente faz o chá e você incorpora ela e ela conversa com você e vai te inspirar na solução de algum drama que você Eu já esteja. quero ir lá, mas pra quem tá vendo, como é que essa pessoa faz pra chegar até a Casa Dulce, pra poder sentir tudo isso? Então, olha, pode seguir nosso perfil do Instagram, Que é? Casa Dulce Magé, Casa arroba Casa Dulce Dulce Magé. Lá tem o nosso telefone de contato, né? Uhum. Que aí precisa ser marcando com uma certa antecedência, Pra poder né? ter todo Isso, esse porque trabalho aí a funcionando. gente, né, precisa preparar para acolher, para receber. E nessa os pandemia aí, atendimentos. como é que ficou lá? Funcionou, Então, não funcionou Como é que foi? naturalmente. A Dulce trabalhou porque ela tem essa possibilidade de cumprir com todos os protocolos de atendimento. Entendi. Né? Uso de máscara, álcool gel, distância, E também sem é um lugar bem aglomeração. aberto também, né? Não tem. A sala de espera é bem separadinho.
Não aglomera porque é hora marcada. Aí, viu, gente? Então Né? pode ir com Então, tranquilidade, porque o negócio não é pra ficar. tem problema. É, Pode fazer contato e a gente marca. Eu só vou dizer assim que a Dulce, nesse momento, ela não está marcando novos atendimentos psicológicos, né? Por quê? Porque ela vai tirar férias. você vai dar férias pra Dulce? Eu vou dar. Olha, eu vou Não, mas avisar ela ela. tá Eu vou avisar pensando. ela. Então, ela está pensando que é para ela descansar. Mas é só para ela esvaziar um bocadinho, que eu tô com um monte de ideia para o ano de 2021. Aham. Porque ela tem que vir com força para 2021. 2020 já foi esse desafio que a gente está vencendo. Que desafio. Desafio que a gente está vencendo. Falta pouco, E ela né? Vai, trabalhou vamos lá, falta muito pouquinho nesse agora. período. Falta pouco, graças a Deus. Falta pouco. É. E ela trabalhou muito esse ano, porque ela não fez quarentena nesse sentido. Ela Aham. fez todo um cuidado, mas Teve o trabalhou cuidado da pandemia, mas continuou. continuou trabalhando, atendendo e Até aumentou porque, né? os atendimentos. Imagina, eu ia Pois falar é. isso. Até porque a coisa deve ter Realmente, aumentado, ficou né? difícil para as pessoas. As pessoas ficaram muito aflitas, muito confusas com todo esse drama nosso. Com essa Todos novidade nós, não só, aí, né? todos nós. Não existe nenhuma pessoa que não É esteja verdade. mergulhado nessa descoberta desse novo que é preciso, né, trazer para fora após pandemia. Mas também foi um tempo que proporcionou para quem teve sabedoria de ir descobrir em si Novos talentos, né? Novas coisas, é um verdade. espaço de criatividade, um espaço de sonhos que estava lá engavetado, só cumprindo a vida de forma automática. Então foram muitos trabalhos, a gente teve também que se adaptar às tarefas online, né? Teve muita gente passando perrengue e aprendendo, né? Atendendo. Eu atendi muito presencialmente, seguindo todos esses protocolos. A Dulce atendeu, iam me inspirando ali, todas as tarefas. Mas tivemos que fazer muitos atendimentos online das pessoas que não se sentiam seguras, que encontraram outras formas, preferiram ficar em casa, cumprindo todos os protocolos né, de isolamento, pessoas que que faziam parte de grupos de risco, e a gente teve que dar esse suporte E todo se adaptar aí, também, e né? se adaptar também. Então aí aumentou porque a gente tinha já os trabalhos presenciais e aí aumentar nos Entra trabalhos. essa parte virtual, né? Então agora no mês de novembro ela vai estar cumprindo todas as tarefas, assim, já está avisando as pessoas direitinho, né? Aí você dentro do processo. vai e aí dar eu vou uma dar fériasinha umas pra ela. fériasinhas, porque ela tem umas coisas, né, para viver também pessoalmente, né, na família. E aí a gente vai, em dezembro ela vai, né, dar aquela pausa. Mas olha, quem conhece a Dulce, o pessoal que trabalha com ela, o grupo de estudo, os psicólogos da equipe dela, porque a gente trabalha com uma harmonia muito grande com o CIA, né? Psicologia, fonoaudiologia e psicopedagogia clínica, que é o CIA aqui, né? Perto da banca de peixe, de propriedade das psicólogas Rosângela e Priscila, e da psicopedagoga Suzy, da oficina de criação maravilhoso, trabalho da Suzy, das meninas lá. E também do consultório Origem, que é o consultório da Ana Lúcia Caldas. E aí vocês E a gente se trabalha, harmonizam. Isso, a gente trabalha como equipe. Entendi. Né? Esses 3 espaços trabalhamos como equipe, também com integração em espaços alternativos fora do primeiro distrito de Magé. Que legal. Né? A gente tem aí. Então é bem estúdio. expansivo, né? A Casa Dulce não Tem se limita à Casa conexões, Dulce, não. né? Uhum. Tem Isso espaços é bacana. alternativos de trabalho, com terapias alternativas, que é o estúdio Súria Namaskar, da Thelma Cardoso, que fica na Cachoeirinha, maravilhoso, entendi. trabalha com yoga, com vários tratamentos alternativos de auriculoterapia. Caramba, tem muita coisa legal. Muita coisa legal. Viu, gente? Aí segue a gente lá, Casa Dulce Magé, no Instagram, no YouTube também, Qual Casa que é o Dulce canal? Magé. Casa Dulce Magé. Casa Dulce Então, Magé gente, ó, também. Casa Dulce Magé. Dá uma pesquisada no Instagram.
no YouTube. Eu já olhei lá no Isso. YouTube, é muito bacana. Mamães que têm crianças pequenas, olha, assiste que Umas vale a histórias pena. legais, Tem assim, muita pra historinha gente legal contar. e é Tá? maneiro. Agora deixa eu soltar ela aqui, que ela vai poder conversar com você sobre outras Ah, tarefas. tá. Então lá Ela vem tá a aqui Dulce. Olha, gente, para despertar a Dulce, é preciso muita magia da alegria. Então, ó, para todos aqui, para ela, ó, magia da alegria. Caramba! Ah! Ela faz isso Oi, comigo, Jairinho. Olha só. Ela faz isso comigo, ela me prende Caraca! no bolso dela. Você acredita nisso, Vocimar? Dulce. Agora, Dulce. Cá estamos. Dulce, que prazer te ver aqui. Que prazer foi conhecer a Vocimar. Fiquei Enxerida. muito legal, cara. Que muito maneiro. Jairinho, muito agradecida. Sou muito agradecida com você ter me feito que esse isso, cara. convite. Adorei mesmo, já te falei isso. Eu gostei, me sinto honrada nessa lista. Gente, a Dulce quase maravilhosa. chorou no WhatsApp. É. Eu falei, que isso, Dulce? Ela, eu não Pelo mereço. amor de Eu falei, Deus. para, Dulce, que isso. Não, peraí. E quando eu vi a lista, na semana passada, foi Letícia Soares. E eu falei assim, minha Nossa Senhora, o que ele tá fazendo comigo? O que ele quer comigo? Ué, Depois, a entrevista A ideia é maravilhosa exatamente dela. essa. Né? Foi muito legal, cara. Muito legal. Te riu muito aqui. Foi divertidíssimo. Uma graça de pessoa. Letícia, obrigado, inclusive. Mas, Dulce, Obrigada também. Agradecemos, Letícia. a ideia é exatamente essa, Dulce. A ideia é trazer pra cá, né, pro podcast, mostrar, reverberar isso na internet, de pessoas que são da cidade, que contribuem com a cidade. O seu trabalho, a Vocimar já falou bastante coisa. Eu O vi, seu trabalho, eu ouvi, ela já falou tudo da Casa Dulce. o seu trabalho na Casa Dulce é uma inspiração, não dá, cara. Ela explica melhor, porque a Casa Dulce não dá para dizer muito. Não é, né? Foi o que ela técnica, falou. Não é. Casa Dulce não Pra é. virar a ser. Então ela explica melhor do que eu, porque mas você é psicóloga, mas os trabalhos que se desenvolvem lá são só da psicologia? Não, né? Tem a muita psicologia também, né? Nesse caminho aí, eu fui juntando algumas sabedorias. Meu sonho, gente, eu vou confessar, meu sonho é no final da minha vida me tornar uma curandeira. Né, de tradição, uma curandeira mesmo, de raiz. Fiz psicologia, depois fiz o curso de terapias florais, né, fiz a pós-graduação na formação holística de base, também sou terapeuta holística e pretendo, né, no final da minha carreira, conseguir esse título no meu coração de curandeira. Porque a curandeira completa isso tudo, né? Fecha essa conta, tudo, né? É algo que transcende, é uma inteireza com a natureza, né? Entendi. E as nossas curandeiras de raiz, elas têm muita sabedoria. Uma vez o meu filho, o Gabriel, falou assim, porque eu gosto de me tratar com as ervas, eu uso as ervas para o tratamento cosmético, tratamento da minha pele, eu cultivo. Você usa isso para você também. Para mim também. E na medida do que eu já sei, eu oriento as pessoas, eu faço as tinturas de ervas, porque também o meu marido é farmacêutico. E o que é essa tintura de erva? A tintura de erva é quando você absorve todo o princípio ativo da erva, que fica em infusão em álcool de cereais, né? E aí aquelas ervas, elas têm propriedades medicinais. E aí a gente conhece, né, essas propriedades e usa também. Ver onde elas se aplicam. Né, algumas ervas são maravilhosas como ansiolítico. Sério? Né? E eu digo que os nossos medicamentos, eles são nutracêuticos, porque eles são alimentos, que é feito com álcool que prepara alimento e são alimentos da alma, né? E são de tarja verde. Eles não têm tarja preta. Eles têm tarja verde. Dulce, né? Mas aí voltando só um pouquinho, como que você despertou essa coisa assim de... Porque você já era psicóloga de formação e trabalhava em escola, que, né? Eu lembro que você ainda trabalha em escola? Como não, é que é trabalho não. Nós trabalhamos juntos na escola. Exato. Não, o que aconteceu? Sabe o que despertou? A minha formação haitiana, que é uma leitura da psicologia, uma leitura humana,
com base na energia vital, né? Entendi. E dessa Que forma, é um segmento que da é um segmento da psicologia. E você manejar essa energia no indivíduo, né? Entendendo que o bloqueio dessa energia vai provocar doenças físicas e Foi o emocionais. que a avó Simar falou, que a pessoa às vezes chega lá na casa do desconectada, né? Chega É. sem nexo de quem ela é, da onde ela tá. Exatamente. Enfim. Aí busca esse auxílio. E aí, nesse caminho da energia, né, da descoberta da energia, da pesquisa, dos efeitos emocionais, da construção da personalidade do caráter, Uhum. a gente foi expandindo para as fontes de energia, que é a natureza. E aí foi ganhando essas ramificações Aí foi ganhando, de né? Porque a energia, aromaterapia, a gente enfim. precisa se manter conectado às fontes de energia. Entendi. Né? E aí, E então, aí eu fui descobrindo esse então o seu lado. trabalho hoje não é mais aquele psicólogo clichêzão de ficar numa sala fechada Não, nunca e foi. conversando. O haitiano não é assim, nunca Entendi. foi de... A gente tem recursos, né? O psicólogo Uma coisa haitiano, mais livre, vamos dizer assim. Ele tem, inclusive, uma tecnologia que é o desbloqueio dessa energia no corpo. Então, também somos conhecidos como terapeutas corporais. Ah, né? que legal. E aí tem, E aí- você falou de aromaterapia, você falou Não, de... eu não faço aromaterapia. Aromaterapia fica nessas conexões. Ah, tá, né? Eu entendi. faço florais Florais, de né, bar, na verdade. terapia Aham. floral de bar e o Acho que eu que falei sistema errado, ela falou floral, araretama, né? O sistema araretama que são os florais da Mata Atlântica, né? E Ah, também entendi. faço fitoterapia, né? Que é? Que é esse trabalho com as tinturas, As de tinturas. ervas, né? Que são medicamentos, alimentos, né? E aí a posologia desses alimentos são ervas. Há muita pesquisa, né? Talvez as pessoas que ouçam falar que acham que Porque a tem coisa um, é sem tem um fundamento. receio da galera em relação a esses tipos de tratamento. Então, eu também tenho esse receio. Por isso é que eu me fundamento muito. Eu estudo muito, porque, eu assim, conheço muito você o vê pessoas, comportamento assim, da erva. É porque você vê pessoas assim, assim, eu falo pelo que eu ouço. Esse negócio de terapia floral, vou mexer com flor, que não sei o quê. Claro que a pessoa está num nível muito superficial do negócio, não sabe que tem estudo, tem ciência por trás desse negócio. E Né? muita ciência de ponta, né? A física quântica. Porque quando a gente trabalha com floral, a gente trabalha com a informação. Com a informação. Não é simplesmente propriedade química. Não é propriedade química. O floral não tem propriedade química. Ah, mas esse floral não tem princípio ativo. Não tem princípio ativo. O floral não. A fitoterapia tem. A Porque erva você extrai tem, da erva. Uhum. Mas o floral, ele absorve a informação da flor. E essa informação fica armazenada num veículo que normalmente é álcool também, mas que é muito diluído. A medicina vibracional, ela tem essa coisa de ir diluindo e para que você possa permitir a manifestação ainda maior da vibração. Entendi, cara. Que é a informação é uma vibração. Aí as pessoas vão dizer assim, ai meu Deus, mas isso aí é muito, magia, é fantasia. Né? muito... Coisa de Vocimar. Magia porque a vida é uma magia. Exato. Né? A vida é mágica. Mas é a mesma coisa que você pegar, por exemplo, eu não estou com o meu celular aqui, mas você tem um chip desse tamaninho. Que faz você falar com um cara lá no Japão. Que você armazena informações. As informações, elas estão circulando entre nós. Agora, entre eu e você, todas as informações de todos os computadores do aqui, mundo exatamente. tá passando aqui. E, ao mesmo tempo, tá passando lá, do outro lado do mundo. Tem um filme com a Scarlett Johansson, cara. Qual que é o nome do filme? Ah, eu sei. Lucy, maravilhoso. Caraca, aquele filme que ela absorve um composto sintético e ela consegue ver além e que vai do que... promovendo uma expansão da tem consciência. uma cena que ela olha a árvore. Eu não sei se você lembra, você viu. Que ela olha a árvore, ela vê tipo a árvore puxando, sugando energia exatamente. e emanando energia. E, cara, E ela acho que vai bem de encontro com o que você está falando aí. Consciência pura, exatamente. Então, é lógico que muitas pessoas vão contestar e eu acho isso maravilhoso.
Sabe, eu acho a É contestação como maravilhosa. contestam também vários medicamentos Vários mesmo de farmácia, medicamentos. né? Eu penso que a sabedoria, ela, ela precisa dessa diversidade, ela precisa Aham. desse diálogo, ela precisa que a gente aprenda a não fazer mais resistência ao outro, ao diferente. A gente promover esse encontro do diferente, fazer um caminho do inclusivo e não do exclusivo, não excluir. Aham. Alopatia ou homeopatia? Não, ou não. Cada um tem o seu momento. Eu, no meu trabalho, em algum momento, eu faço o encaminhamento para a psiquiatria tradicional, Para outros, em alguns outros casos, ramos, vamos dizer que assim. o floral não vai ser adequado naquele momento, que a fitoterapia não vai ser adequada naquele momento, E aí o que paciente precisa chega de lá e você faz essa Com triagem e percebe assim, certeza. cara, isso não é pra mim A ainda, gente tem talvez que não fazer seja. um caminho, né? O processo psicológico é um processo. O Isso é processo é bacana, um porque tem caminho muita a gente que percorrer. também trava o cara pra, né? A gente sabe disso. Exatamente. Sabe que tem uma galera aí que faz as pessoas de refém, né? Segura, faz as pessoas acreditarem que eu vou ter que tomar remédio pro resto da vida. Eu não compactuo dessa ideia. Não, Aham. não tenho essa. É, o Tem um remédio às outro vezes é fundamento. necessário, É necessário. talvez para um tratamento de choque, alguma Abençoado. coisa. Não, não é só o tratamento de choque, é um preparo, é um caminho a percorrer. E às vezes ele precisa de um auxílio medicamentoso para ter condições de desenvolver a psicoterapia. Entendi. Então tem várias coisas, E né? aí você faz essa triagem, você, né, vamos dizer assim, direciona a pessoa para outros caminhos, ou então você percebe, sei lá, ó, tipo, não é agora, daqui a pouco você vai vir para cá e vai ficar legal. Exatamente. É o trabalho do diagnóstico, Entendi. né? E do planejamento terapêutico, né? Tudo isso a gente Cara, vai que bacana. cuidando. Que bacana. E aí a gente foi nesse caminho descobrindo essas coisas todas. E esse trabalho, né, do psicólogo sempre foi. Eu sempre digo que o psicólogo gosta de duas coisas: de ouvir histórias de adulto e contar histórias para as crianças, né? É, porque aí você tem também todo esse trabalho lúdico com a Hoje classe infantil, vamos dizer eu assim. já não atendo mais crianças. Mas eu você já atende, atendi chegou a atender crianças muito, ao né? longo de muitos anos do meu trabalho, né? Quase uns 20 anos. Porque um trabalho de Agora ela vai psicóloga revelar. Eu falei que a são Simar ela não quis, tá vendo? 32 anos de profissão. Meu Deus, é 32 uma estrada, hein? anos É uma estrada. trabalhando como psicóloga dentro da nossa comunidade, né? E a Casa Dulce tá há quanto tempo funcionando? A Casa Dulce, ela é jovem. A Casa Dulce deve estar com uns 3 anos, no mais, sim. 3 anos. Porque eu trabalhava no Naim, aqui em Magé, e aí mudou as coisas todas e eu montei esse Foi espaço tocar esse negócio lá mesmo. Mas a Vocimar ela é mais velha do que eu. Né? Ela contou aqui, ela não quis ela é mais dizer a velha do idade, que mas eu. ela contou aqui. Eu tenho 55. Não precisava falar. Vocimar não sabe. Mas tá jovem, tá jovem. Então, aí com esse trabalho com a criança, depois de um tempo, aí com essa questão da idade também, né? Coluna, Porque, essas não, questões. também é mais complicado, né? Mais Porque criança tem uma dinâmica diferente. Né? Tem uma energia, a gente foi modificando, foram chegando jovens psicólogos assumindo essa tarefa. Mas aí agora eu volto para as crianças com as minhas histórias. Né? E é isso aí que a gente queria falar, porque a avó Dulce falou, a avó Vocimar falou que inspirou a Dulce a escrever coisas que ela nem sabia que podia escrever, né? Então, eu não tinha isso, né? Eu sempre gostei muito de escrever poesia, sempre fui uma leitora viciada, né? Gosto muito de ler. Mas aí vieram essas inspirações ali na Casa Dulce. E aí a Dulce escreveu quantos livros já? Escrevi 3 livros, eu trouxe eles aqui para você ver. Ah, olha só, Escrevi 3 cara. livros inspirados nos animais lá da minha casa, né? Uma coleçãozinha que eu chamei de Bicho-Papão de Bicho do Mato. Então, a gente trata aqui, né, em cada livro, de um bicho-papão do bicho do mato. Diferente. Vamos botar aqui assim nessa câmera para a pessoa ver a capa aqui. Então, a gente tem o bicho-papão de bicho do mato, que é a insegurança nesse trabalho aqui, que é o universo numa casca do nós.
né? A gente tem aqui Aí esse livro Universo na Casca do Nós, você fala sobre insegurança. a insegurança. De A criança, gente para criança. trata a insegurança. Na verdade, ele não é um livro assim, ele é um livro com uma linguagem infantil. Mas eu sempre tive um encantamento pelas fábulas, porque eu acho que as fábulas, elas têm esse poder de comunicar, esse poder de comunicação universal. E essas ilustrações aqui, quem fez? São da Suzy Emerick, que hoje trabalha com a oficina de criação lá Joga no aqui CIA. nessa câmera aqui, A minha ilustradora chique, nobre, que é a Suzy Emerick. Minha Bem amiga legal essa querida, E as fábulas sempre me encantaram, porque as fábulas, elas têm uma linguagem universal. Elas comunicam com todas as pessoas, de todas as idades, né? Uhum. Você vê que os grandes mestres, eles se utilizam dessa fala. Sim, a gente tem aí o Sim. clássico Monteiro Lobato, que fala, Lobato, né, de todos, bastante... os escritos bíblicos, Sim, né? Jesus, quando conversou, ele falou eram com parábolas as que eram fábulas. ilustrações, Ele né? trazia aquela sabedoria profunda, mas numa linguagem mais simples. E aí eu escolhi me comunicar com as pessoas e falar de assuntos que eu tratei ao longo Assuntos desses 32 pesados e anos. sérios, né? Exatamente. Por esse veículo. Então, Então, esse aqui fala fala de da insegurança. insegurança. O universo numa casca do nós. Fala da insegurança, desse bicho-papão do bicho do mato. Por favor, onde mora a felicidade? Que é esse segundo aqui, que fala da história da tartaruguinha, né, do jabuti tuxê, do seu encontro com o outro jabuti tutu. Que são animais lá da Lá casa minha Dulce. casa. Eles que estão legal. lá, eles vivem lá ainda. Esse os aqui, personagens o são de lá. bicho-papão trata, né? Qual é o bicho-papão do bicho do mato que está sendo tratado e refletido aqui? A solidão. Nesse Entendi. livro, Por favor, onde mora a felicidade? E o terceiro livro, No close. isso aí. E o terceiro, que é Lugar de Anjo do Céu, que é para mim mais é o meu xodó, porque ele conta a história De uma figura especial, é isso aí? muito especial, que é a história do gato, do magnata, que era o gato do meu filho e que ele pediu E é o para eu mascotão hoje da casa. O magnata manda na casa. Todo mundo, inclusive aqui tem uma foto dele. Olha ele aqui. Ah lá, e é bonito, Tá gato. vendo? E Depois vocês vão ver aí fotos do Magnata. E ele foi a história quando o Gabriel resgatou ele das ruas, né, no trabalho. Cuidou, Gabriel é seu meu filho. filho, Aham. E depois o Gabriel deu um outro movimento para a vida dele, foi morar fora e pediu que eu cuidasse do magnata, que ele não ia ter condição de levar. O Gabriel mora fora do país, mora gente, fora só do pra vocês país, saberem. mora. E aí aí conta essa história e aí o magnata encontra com a Vocimar. A Vocimar é que cuida do magnata, né? A Olha. Vocimar é um personagem, Tem né? Eu não foto sei da se a Vocimar aí? Vocimar, se ela é meu personagem que eu criei ou se é a Vocimar que me criou. Hoje eu já não tenho mais certeza. Eu tenho rola essa impressão dúvida de aí. que foi ela que me criou. E ela me inspirou para escrever. Tá aqui ela, ó. Quem já viu, Deixa eu segurar, vê se você segurar consegue por aqui que eu mostrar chego mais perto. que foi uma criação maravilhosa da Suzy, né? A Vocimar. E aí ela depois se materializou, ela né? se materializou, ela gostou dessa história, de contar histórias e de cuidar das pessoas, e ela vem. O Magnata aí, ó. O magnata, lá atrás está o seu Paulão e as galinhas. Né? Aqui tem pouca galinha, né? Você falou que tem É, mais não, galinha lá lá nesse em casa galinheiro. tem mais. Lá em casa tem. Hoje a gente tá em média em torno de 30 galinhas. Eu acho que 30 galinhas. Todas elas têm nome. Todas com nome, olha Todas só. com nome. Que família grande. É, uma família peluda e penada, que a gente diz que nossa família. Eu tive um filho só, mas peludo. Adotou um bocado aí, Um né? filho humano, mas É. os outros. E tem mais livro vindo, Dulce? Como é que tá isso? Então, menino, aí nessa brincadeira, né? Porque aí esses livros foi assim uma experiência muito prazerosa, né? Esse ano a gente ia soube que trabalhar. teve uma espécie de sarau que você leu esses livros aqui em Magé, foi isso?
Não, no lançamento. No Nós lançamento, né? fizemos o lançamento desses livros, né? Eu Dessas cheguei a criações. ver uns vídeos No sobre Colégio isso. Estadual de Magé, que foi onde eu me criei, né? Onde eu me desenvolvi na primeira parte da minha Você andava por ali, infância, né? ali, né? É uma escola que realmente mora no meu coração. E aí eu fiz o lançamento lá e contei umas histórias com as crianças. E a gente participou de alguns outros projetos bem bacanas que acontecem Que aqui na legal. nossa cidade, né? Feira de artesanato. Enfim, esse ano a gente ia trabalhar mais nesse sentido, mas aí Ficou complicado. não deu. Mas aí a Valcimar encontrou um jeito de contar umas histórias lá no YouTube. Ela Ela faz, deixou ali, deixou ela o faz link, os links os aí. links, exatamente. E aí, nessa história, e aí a pandemia, a quarentena leva a gente pra gente, né? É, E fechou aí, muito no os mês caminhos. de novembro, nós vamos estar lançando um novo título, né? Olha, tá chegando então aí, Tem novidade livro exclusiva, novo, hein? tem livro novo aí Exclusivo, hein? para as crianças de todas as idades, né? É uma história bem bonita também da relação de uma criança com uma árvore, né? Uhum. E vai tratar qual é o bicho-papão dessa Não, aí? dessa vez não tem Não um tem? bicho-papão, mas aí tem uma história de relação com a escola, de criação, né? Tem E veio inspirado dessa pandemia ou você acha que se conecta? As minhas histórias, eu acho que elas vêm muito talvez a pandemia tenha me levado, de fato, a um lugar muito novo, né? De reflexão, de caminho, de dor também, né? Porque eu já... Muitas perdas, né? muitas perdas e muitos desafios para a gente. Por exemplo, meu filho mora fora do Brasil. Vai completar um ano que eu não encontro com ele, né? E a gente só, Isso graças pesa, né? à tecnologia, a gente se vê todo dia, mas a gente não sabe quando a gente vai poder pegar, abraçar, aquela coisa toda. Ainda tá cruel Ainda isso. tá. Isso ainda E é a cruel. gente, enfim, a gente achou que ia conseguir no Natal, mas não acreditamos mais que seja possível. Vamos ver, né? Vamos caminhar. Vai dar certo. Agora, então, o novo livro, né, lançado também no próximo mês pela autografia, é o Apurimac, né? Apurimac. Apurimac é o nome da criança, do personagem principal. Entendi. E ele vem do alto das montanhas, né, às profundezas do mar. Né? Sempre tem essa conexão, né, Dulce? Você faz sempre essa conexão de terra e terra mar, com né? mar. De humano e É o sentimento, nosso né? caminho, né? Eu acho que é essa integração, né, dos elementos em nós, né? E a gente tem esse caminho aí pela terra, mas a gente sabe que o nosso caminho pela terra é um caminho temporário. A Todos gente tá aqui de nós passagem, né? sabemos isso, né? Então tá eu de acho que a gente passagem. precisa acender mais isso, porque E viver mais também, né? acendendo essa conexão com essa vida maior, com essa vida ampla, a gente vai ter mais recursos para atravessar os desafios, os obstáculos que a gente tem que enfrentar aqui, né? O psicólogo, né, a minha tradição, que é a psicologia, faz olhar para esse corpo que não morre, né? Faz a gente se olhar, né? A Exatamente. medicina cuida de um corpo que morre. O psicólogo cuida de um corpo que não morre. Isso é bacana, né? Porque... E aí a gente vai... E é bacana e é profundo, né? Porque a gente vê tantas pessoas hoje com doenças que não são do corpo, né? Aham. Doenças da mente hoje, a depressão tá aí, né, gente? Nossa. Por favor. E com a pandemia uma coisa apareceram novas então, manifestações. era isso que eu queria te perguntar. Você sentiu dentro da Casa Dulce ou dentro da sua profissão, né? Vamos falar como psicólogo. Aham. Você sentiu que a gente está precisando de mais psicólogos hoje nesse mundo? Nossa, como estamos? Porque a nossa equipe, que é essa integração da Casa Dulce com a Casa Origem, com a Casa CA, a gente se reuniu para pensar nisso, inclusive, né? Porque a gente percebe a necessidade de novos profissionais. Nós temos muitos profissionais e precisamos de mais, porque realmente esse desafio sem precedentes, né, da gente descobrir novas emoções, da gente descobrir
boas e ruins, boas e ruins, Uhum. da gente descobrir novas soluções, visitar em nós lugares que a gente nem imaginava que existia do ponto de vista emocional e mental. E aí a gente se comprometeu com isso. E agora, em janeiro, a gente integrado, a gente vai promover um curso, né? Eu vou ministrar esse curso aqui no CIA, integrado com a Casa Dulce, um curso sobre o psicodiagnóstico, que é o diagnóstico psicológico, né? E é para Que é psicólogos. para poder entender o que está acontecendo ali antes de começar um tratamento. Né? Exatamente. Pra ser mais eficaz, Mas né, e na a verdade. gente está tentando agregar nesse curso os jovens psicólogos, tanto que esse curso também vai ser permitido aos estudantes que estão próximos à formatura, para a gente poder dar um suporte, para a gente integrar essas pessoas com a Pra gente. não cair aí também perdido numa situação totalmente nova. Exatamente. E nós precisamos de uma renovação. Então a gente quer conhecer esses novos que estão chegando, a gente quer compartilhar com eles da nossa sabedoria, do caminho que a gente já percorreu, mas a gente também quer aprender com eles, porque a gente também se atualiza nesse encontro com os jovens. É uma troca, né? É uma troca. Então a gente vai fazer isso agora em janeiro, vai ter esse curso também, né, promovido dessa integração que vai acontecer no CIA, presencialmente e online também. Né? Dependendo de como que vai ficar Pois essa loucura aí. E além do lançamento desse outro livro infantil, eu também participei de um projeto da própria editora da autografia, que são os relatos de quarentena, que também vai ser lançado agora Que maneiro. em novembro. E nesses relatos de quarentena tem 2 poemas meus. Ah, que legal. Escritos no momento da quarentena. Pela quarentena. Por causa da quarentena. Poemas que foram escritos a partir disso, dessa vivência. E estão lá, tem 2 poemas meus nessa coletânea da editora Autografia. Tá. E como é que a gente faz para conseguir comprar esses livros, Dulce? Pode vende fazer aqui em Magé, tem vende aqui em na Magé, Querigma. na Querigma vende. Tá, a Aí, gente pessoal, tem lá na quiser Querigma. comprar os livros aí da Dulce. Ou se quiser, também pode comprar comigo, quem não for de Magé, né? Porque tem a loja da editora, que é Da própria autografia, né? Isso, autografia.com.br, né? E você pode comprar na loja virtual. Mas aí sai mais caro, né? Porque tem frete, tem essas coisas. Pode comprar diretamente comigo pelo telefone que está lá no perfil do Instagram da nossa Casa Dulce. Então, gente, entra lá no perfil da Casa Dulce, tem o telefone, troca uma ideia com a Dulce, que ela vai quem quiser, tá fazer aí e tem proporcionar isso aí. Na Querigma, aqui no shopping, no nosso shopping. Shopping da praça aqui. Querigma, Show de bola. E aí vamos seguindo com essa tarefa, com esse caminho de cuidar, né? A gente que é maneiro, né, Dulce? E assim, você pretende escrever alguma coisa para o público mais adulto? Ou você quer, tipo, a parte da psicologia direta com o adulto e trabalhar livros mais para criança? Você tem algum projeto, tem algum pensamento nesse sentido? Não tenho essa inspiração para criar. Eu me sinto assim, eu não tenho essa inspiração para criar histórias de adulto. Eu tenho minha tia, eu tenho uma tia que é escritora, tia Leila, irmã da minha mãe. E ela é uma contista maravilhosa, já escreveu 7 livros. E ela tem essa pegada, sabe, bonita de escrever contos, histórias de adultos, né? Romances. Ela é filósofa também. Mas eu gosto mais, eu sinto que as coisas acontecem, as histórias vão acontecendo, né? As soluções vão acontecendo com essas histórias fantásticas, né? Essas fábulas, esse animismo, assim. Eu prefiro, eu gosto mais, né? Eu curto mais assim. Mas não sei, né? O que pode acontecer. Depende da Vocimar, Depende de será? Vocimar, ela inspira muito. Eu tenho pensado em pegar aquele caderno dela que ela te mostrou. Ela falou aqui, então, eu eu tenho vontade de pegar aquele tentei guardar o caderno, repente, mas não consegui. No futuro, quem sabe, publicar, memórias, né? Alguma coisa. Algumas coisas dali que é bacana, né, cara? Tem muita memória ali de experiências que você e a Vocimar viveram. Então,
E é legal isso, acho maneiro. Dulce, assim, dentro desse universo da psicologia, o que que você acha assim, o que que é mais difícil você como psicólogo entender nos seus pacientes, assim, tipo, tipo, um paciente que chega e fala assim, nossa, esse tipo de problema é um problema que, ou esse tipo de situação que ele está vivendo é um problema. Um limite para mim? Não, não digo ser limite, mas digo assim, é que tira mais suor, entendeu? Tipo assim, aquilo que você percebe que fala assim, cara, isso vai me dar trabalho. Porque assim, o pessoal fala muito de depressão, ou É. de síndromes, né, que a gente tem síndrome de pânico, de nervoso e tal, essas fobias da vida. Mas qual assim, qual coisa você olha e fala assim, nossa, isso aí é barra, isso aí eu tenho que trabalhar mais na pessoa. Então, o mais difícil de tratar no ser humano, para mim, né, no Uhum. meu ponto de vista, não a depressão, não a síndrome do pânico, as relações de dependência, enfim, o mais difícil para tratar no homem são os vícios. Os Seja ele qual vícios, for. seja ele qual for. E é, vícios em tóxicos, né? Na verdade, todo vício, o objeto do vício se transforma em algo tóxico, Exato, né? Você exato. tem uma substância química tóxica, você tem Atitudes tóxicas. atitudes tóxicas, você tem alimentos, a maneira de se relacionar com o alimento se transforma numa relação tóxica que vai desenvolver doença. Você tem o vício em pessoas. Como é que é isso? Vício em pessoas? Vício em pessoas, as relações abusivas, né, onde a pessoa fica presa naquelas relações abusivas, viciadas naquela outra pessoa. O que que é o vício? O vício é aquilo que manda em você. Você, no seu amadurecimento, né, psicológico, no caminho do amadurecimento pessoal e psicológico, você desenvolve um ser sujeito, né? É você que... O que é o sujeito? É aquele que age, é aquele que é o primeiro do negócio. que é o que manda na ação, né? E sujeita o objeto. Quando você entra numa relação e a gente identifica o vício, é quando você se torna o objeto. E você deixa de ser sujeito da sua escolha, Entendi. da sua ação, né? E nisso, né, você fica sujeitado, né? Não, Entendi. eu lembro que eu ouvi aqui a Vasmar falando sobre o poder que nós temos e que precisamos recuperar da autoria da nossa própria vida. E quando nós somos sujeitados, seja por qualquer coisa, seja por uma substância química, seja por um alimento, né? A Pelo gente que está for, né? correndo Pelo que risco for. por uma pessoa, né? Eu falo, mas eu não posso viver sem ele, né? E se submete a toda sorte de abusos, de violência, que muitas vezes Nossa, a violência doméstica ela não é só violência física, é uma violência moral, é uma violência, enfim, é uma violência, né? E a pessoa fica presa, né, naquelas relações, e isso é difícil, porque as pessoas ainda identificam isso como se fosse um amor, né? E o amor não é isso. O amor é leve, é o amor é libertador, né? puro, o amor liberta, o amor é a maior magia da vida. E as pessoas ainda ficam nessas coisas. Uma vez eu vi um meme que eu achei maravilhoso, que era com aquele personagem de um filme da Disney, que é a Edna do filme Os Incríveis. Aham. E a Edna, com aquela carinha que ela era muito mal-humoradinha, né, mas espertíssima, eu adorava aquele personagem. E ela tá com aquela carinha assim, com aquele óculos, olhando para a pessoa assim, né? Aí falando assim, ó, olha aqui, minha filha. Quando você diz, eu não posso viver sem ele, eu espero que você esteja falando do oxigênio. Bem por aí, né? Eu achei Com sensacional. certeza. Eu achei sensacional. Com Mas certeza. a gente, brincadeiras à parte, é uma situação muito grave, muito profunda no ser. E é recorrente?
é muito comum e recorrente no sentido de que você tem que ficar bastante de olho. Vício é vício. Entendi. Vício não tem aquela coisa assim, não, eu posso um pouquinho, né? Só A mais um pessoa, pouco, não só sou mais hoje. viciado É. no cigarro, não. Hoje eu posso fumar um cigarrinho, sabe? A gente sabe o que vai acontecer. Né? Né? Depois do 1 vem o 2, o 3 e vai embora. E aí a pessoa perde a batalha, mas não perde a guerra, né? É, Vamos continuar exato. aquela coisa toda. Mas é muito difícil e muito doloroso. A gente vê realmente as pessoas que ficam asfixiadas quando saem de relações que são tóxicas. Então elas estão Entendi. tão desconectadas de si, né, do seu próprio poder pessoal, do seu próprio valor, do seu amor próprio, que isso é muito difícil de tratar e muito delicado, mas também quando a gente consegue uma reflexão, né, um aprofundamento nesse autoconhecimento, aí as pessoas vão descobrindo, né, que o que é bom na relação é oferecer o amor. Oferecer o amor, trocar o amor, oferecer esse amor. A vida não. A vida, cada um tem que viver a sua própria vida. Interessante, fica aí, ó. Né? É muito Porque bonito isso. quando a gente dá a nossa vida para o outro, quem morre somos nós. Tinha uma música que fala, se eu der meu coração pra você, você fica com 2, eu fico sem nenhum. E aí, né? Aí como é que fica a história? Entendi. Dulce, eu tenho um presente Ah, pra Vocimar, que eu, né? Eu aham. tive que preparar um presente pra Para ela, pode deixar que eu entrego. Ela mandou um presente para você também. entrega pra mim, por favor. Aliás, não posso esquecer de homenagear, de dizer que nesse momento aqui eu quero homenagear a todos os bruxos de todos os planetas, todos esses maravilhosos feiticeiros da era antiga, da era moderna, que o maior feitiço da vida, as coisas só acontecem se existe amor, né? Desejo de fazer o bem, aquela coisa de envolver nessa magia maravilhosa. Então, no sábado, dia 31 de outubro, é o dia das bruxas. Então, fica aqui a minha homenagem a todas as bruxas, em nome de Vocimar, que é a minha bruxa preferida. Pra Vocimar, Oh, meu Deus! a cerveja amanteigada do Harry Potter. Oh, meu pai do Original. céu! Gente, Tá que pensando o quê? isso! Olha que chique! São 2 garrafas de cerveja amanteigada. Meu Deus do céu, que Presentinho, coisa presentinho linda. legal. Muito obrigada, querido. Olha, e ela pediu que eu entregasse esses livros, essa Que legal, coleção cara. para você. Olha, muito maneiro. Tá? Para você, que eu sei agora, você tem uma criança de 10 irmãzinha. anos, uma irmãzinha, Vivi, que você, livrinhos pra olha, você ler, ó. livrinho para Vivi. E Eu vou ler fica aqui também, porque eu quero a saber. nossa gratidão por esse momento e eu acho que você vai gostar Com de ler certeza. também os nossos livrinhos aí. Gente, essa foi a Dulce JG Podcast. Fica ligado que daqui a pouquinho vocês já vão ter o vídeo e o áudio aí rodando nas principais ferramentas aí de mídias sociais. Obrigado, Dulce. Muito obrigado mais Tchau, uma tchau. vez. Obrigada, Valeu, gente. gente. Obrigada JG Podcast. muito, tá? Valeu. Tchau, tchau. Fui. Obrigada, Jarim.